Olá, eu me chamo Audicélia Quadros, sou estudante do curso de Letras da turma de 2019 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Eu e minhas colegas, a Nayara, Adrísia e Ieda, iremos apresentar o trabalho que corresponde à avaliação da disciplina de Teoria Literária 2, ministrada pelo professor Dr. Abílio Pacheco. Este vídeo tem como objetivo fazer uma análise estrutural e, sobretudo, interpretativa do poema Minha Cidade, Minha Vida, do autor marabaense Ademir Braz, a fim de identificar como o autor revela seu amor pela cidade e como esse sentimento aparece no poema. Teremos como base teórica os livros O Teatro Épico, de Anatole Rosenfeld, a poesia lírica de Salete de Almeida Cara, o capítulo Os Gêneros Literários, de autoria de Ana Helena Parente Cunha, do livro Teoria Literária, e também Versos, Sons e Ritmos, de Norma Goldstein. Biografia do autor. Poeta, contista, crontista, jornalista, advogado e editor, Ademir Braz, 1947. Natural de Marabá, militou durante mais de 2 anos no jornalismo de A Província do Pará, de onde saiu para o funcionalismo público em sua cidade natal. Como jornalista, passou por outros jornais de Belém. Trabalhou como secretário parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. Em Belém, viveu e conviveu com o drama de sua gente, Paruara, em uma região maltratada pelas enchentes e pela violência nos campos e nos garimpos. Seus textos pulsam intensamente sobre este drama de região tão vilipendiada. O livro Rebanho de Pedras, que o poema Minha Cidade, Minha Vida faz parte, conta com poesias que permeiam entre eu lírico, individual, mas especialmente um eu coletivo, como bem colocou Loureiro, 2003. Este seu belo rebanho de pedras no pasto fértil de um conflito entre o eu individual e a consciência social, o local e o universal, a cidade e o campo. O poeta segue o seu caminho ascendente, como os pastores das cordilheiras. Ademir reside hoje em Marabá e é membro efetivo e perpétuo da Academia de Letras do Sul e Sudeste Paraense. Vamos agora ouvir a leitura do poema. Olá, eu sou a Adrísia e vamos à leitura. Minha cidade, minha vida. Assim como o pedreiro orienta, do ferro e da pedra, o verbo exato, como a lavadeira que os panos leva aos girassóis da fonte matinal, e nos alvéolos de luz dispersa encora, e a seda orvalhada dos lençóis. Assim, minha alma disporei em pranto, até que tu, só tu, aurora minha, raies sobre as velas do meu canto. Entre as sombras que a luz semeia de brilhantes, enredado em fluidos, ouço tua voz, cidade, acalentando em prantos insones e perdidos. Sobre o sono lânguido das rochas ardem lírios brônzeos. Secretos símbolos cintilam em vertigem, é todo estilhaço pelos tetos, o mar luar, silenciosamente. Puro ouro em pó, sobre a calçada é teu soluço, córrego sem leito. E que sentido tem a luz assim, esparsa e rara a transmutar meu peito? Eu vivo imerso, para sempre neste, nas coisas deste e dos outros mundos. Há dias, porém, que me aborreço, até com o que me aborreço. São dias inóspitos, de fardos e farpas, agravos e adagas. São águas terçãs de agosto, aquilo com o que me aborreço. São ácidos dias, cidade, quando a vida aos trancos derrapa, trépida, e a mão enxaga viva tece de urtigas um manto sobre o céu de pássaros e bruxas. Troto então em tuas ruas várias, entre meninos sombrios e cães sem dono, e lembro dos teus cantores, aquele que chorou por ti no plenilúnio. Sofres, teu mal devora-te as entranhas, há podruras que a seiva te empeçonham.
A voz tonitruante e inútil cidade do poeta ressoa nos cassebres e na praça mouca dos poderes. Mas nem por isso cessarei o alarde. Queria então falar de amor e cidade. Mas amor não é tudo. Não é paz, nem crença, nem destino. Não é pão, justiça, crime ou câncer. Nem terra ou fome, cataplasma, água, ar insônia. Nem bebida forte que os olhos doura. Que fim levou a amada cidade? A dos olhos dourados e mãos camponesas, que um dia ao fim do dia levou-me uma rosa entre os seios, e a promessa já realizada de uma dor tão grande como nunca vi sem nenhuma teogonia. A amada e a rosa eternizaram-se no espelho. Vês, tu e eu morremos um para o outro diariamente. Somos o que somos, e somos apenas memórias do que fomos. Tudo o que sei disperso neste coração legado às ventanias. Só trago no céu da boca, indissoluta, a tatuagem invisível de tuas estrelas. Sim, são ácidos esses dias, quando até o amor se exila. Então, a poesia sai de mim aos gritos, e não sei senão das coisas que os pássaros perdem. O mar deixado atrás, a negra noite que se acumula na boca, entre versos de Neruda. Ademir Braz. Bem, então na parte inicial, o eu lírico vai iniciar afirmando que assim como o pedreiro orienta, não é? Assim como o pedreiro constrói, assim como a lavadeira ela faz o seu serviço matinalmente, assim como o sol raia refletindo no leito do rio, assim como tudo isso é certo, como tudo isso acontece, ele vai dispor do pranto dele, ele vai expressar o pranto dele, até que não é a luz da vida dele venha velar, raio para velar esse prantear dele. E aí, na segunda parte, entre as sombras que a luz semeia, de brilhantes, enredado em fluidos, ouço tua voz, cidade, acalentando em pranto, insônios e perdidos. Aqui ele vai dizer que, pranteando, ele já ouve a voz dela, da cidade, que é a quem o poema é dedicado. E aí ele vai dizer que sobre a falta de vida, né, a falta de alegria, de vício, de vivacidade das rochas, ele vê lírios brônzeos, esses lírios frios, sem vida também, que parecem que contraíram a tristeza dele. E aí, símbolos cintilam em vertigem, né? Esses instrumentos tocam algum som, mas esse som, o eu lírico vai descrever que é um som triste, melancólico, mesmo que seja baixo, ele parece ecoar, e esse eco, ele rasga o teto, o céu, abre um abismo sobre sombriedade. E aí, seguindo, puro ouro em pó sobre a calçada. No caso, ele diz que é algo de muito valor sendo desvalorizado. E esse algo de valor é o choro da cidade. E ele pergunta por que que há luz, mas essa luz, mesmo sendo refletida, só um reflexo do nascer do sol, faz alterações no peito dele, nos sentimentos dele, no coração dele. Ele não entende, porque se fosse focado um sol, uma luz solar, no caso, penetrante, ele entenderia. E aí ele diz que ele vive imerso para sempre nas coisas deste e de outros mundos. E aí, no caso, continuando, ele afirma que ele passa muito tempo aborrecido, triste, e mesmo nesse tempo que ele está aborrecido, que são dias inóspidos, de fardos, que é como se o corpo dele estivesse sendo penetrado por farpas, ele vai dizer que isso são dias ácidos, tristes e tristonhos demais para ele. Bem, e aí, como forma de descrever esse pranto, essa tristeza, esse luto dele, ele diz que ele que ele tenta desenhar, e que esse desenho é como se ele desenhasse ele desenha como se fosse no céu, né, dele, e é como se ele desenhasse sobre um papel, uma folha de urtiga, não é? Que vai rasgando as mãos dele.
E aí ele vai e traz a menção desses seres maléficos aqui, que é um céu de pássaros e bruxas, ou seja, é sombrio esse desenho dele, esse expressar de sentimentos dele. No verso 34, ele diz que ele está andando sob as ruas e as ruas da cidade, e ele parece que ele não está sóbrio, ele está tonto, e mesmo assim, vagueando pelas ruas, ele diz que ele começa a descrever o que ele vê, e ele vê cães sem dono, crianças sombrias, tristes, sem ânimo. E aí ele diz que é como se fosse uma recordação, e que nessa recordação ele vai lembrar dos poetas que já cantaram, que já expressaram seus versos para a cidade em noites de lua cheia. Mas esses versos também, mesmo na lembrança dele, os versos são versos escuros, cinza, sem cor, sem luz, sem viço, sem vida. E ele continua dizendo que é inútil um poeta cantar nessa cidade, porque é como se ninguém na cidade desse atenção aos poetas, aos versos dos poetas, e ele se declara poeta e diz que não, que ele, mesmo sendo assim, inútil os versos do poeta nessa cidade, que ele vai insistir, e ele vai falar os poemas dele, ele vai recitar os versos dele, no caso, cantarolar pela cidade. E aí, porque ele quer falar de amor, mas ele também afirma que o amor não é algo concreto, não é algo certo, firme, não é algo definido. Mas ele vai falar mesmo assim desse incerto, dessa coisa sem certeza. E na quinta parte, ele inicia perguntando que fim levou a amada dele dos olhos dourados e das mãos camponesas. E esses olhos dourados trazendo referência do ouro da cidade. As mãos camponesas são dos trabalhos de trabalhadores braçais, no caso de serviços braçais. E aí ele vai e questiona por essa amada dele. Ele vai relatar, por conseguinte, de uma dor que ele sente, que é como se nem a Gênese, o início de tudo, se comparasse a essa dor que ele sente. Nem o nascimento de deuses gregos, ele vai dizer isso através do termo teogonia, no final da interrogação, e aí ele vai e diz que nem isso se compara à dor que ele está sentindo, e que essa dor está eternizada no espelho, é como se ele sempre visse essa dor, no caso, revivesse essa dor. E a sexta parte é com a Odisseia. Ok, Adrísia. Enfim, a última parte inicia-se com uma pergunta. Vês? O eu lírico afirma que o ele e a cidade morrem um para o outro ao avançar de cada dia. E diz também que ela é cidade, assim como ele é poeta, e que ao mesmo tempo que existem, são apenas memórias, né? Só memórias. E continua afirmando que seus conhecimentos estão aleatoriamente cravados, guardados em seu coração. E é como herança de sua força e conquista. Só há de cravado em si uma tatuagem em sua boca, no céu da sua boca, e faz uma retomada do início do verso 30. Ele diz assim: são ácidos esses dias, pois são dias que, até o indescritível, o amor se esconde. Seguindo, o eu lírico diz que até mesmo a poesia o deixa nesses dias ácidos, assim como as recordações heróicas que há pouco afirmara estarem cravadas em si. E todos os elementos sombrios de sua poesia ouvida se mistura com o verso de Neruda. E aí a gente pergunta assim, quem é Neruda mencionado, né, nesse poema? Pablo Neruda é um pseudônimo do escritor e político chileno, Ricardo Reis. Ele é conhecido como um dos maiores poetas latino-americanos. Suas poesias possuem característica de sentimentos, dramas e outros.
Neruda possui algumas obras já com título, obras melancólicas, como 20 poemas de amor e uma canção desesperada, entre outros, né? O termo desesperada pode ligar porque o eu lírico faz referência a Pablo Neruda. Também porque o próprio eu lírico se identifica com os versos melancólicos de Neruda, um autor que escreve sobre desilusões em consequência de amores. Bem, continuando, o poema Minha Cidade, Minha Vida, ele se caracteriza como predominantemente lírico, não é como afirma Rosenfeld na sua obra de 1985, na página 17. Pertencerá à lírica todo poema de extensão menor, na medida em que nele não se cristalizarem personagens nítidos e que, ao contrário, uma voz central, quase sempre um eu, nele exprime o seu próprio estado de alma. Bem, e aí, diante disso, partindo disso, nós podemos observar essas características entre os versos 10 e 22, não é? Que eles são marcantemente uma das partes mais líricas do poema. Pode passar, Ida. Bem, o poema também ainda é composto por algumas características do gênero dramático, e aí podemos ver presente nessa seguinte parte: vês, tu e eu morremos um para o outro diariamente. Então, esse morremos um para o outro é um drama que ele levanta, no caso, porque, metaforicamente, quem morre um para o outro, não é quem morre para quem, como morre um para o outro. E aí, segundo a Ana Parente Cunha, na sua obra de 1975, na página 122, ela vai dizer que o sentimento trágico, ele se firma num fracasso que derruba o ideal, não é? O ideal supremo de um ser, no caso, que fragiliza esse ser. E já as características do gênero épico se demonstram quando o lírico ele traz as referências dos episódios espetaculares, no caso das coisas históricas marcantes, que nós podemos ver na quinta parte aqui, no verso 33, um manto sobre o céu de pássaros e bruxas, no caso, as bruxas, esses seres maléficos, esses seres escuros, sombrios, não é? Esses seres das trevas. E aí também podemos observar na oitava estrofe, quando o eu lírico ele traz a referência, né, da mitologia grega, que é o nascimento dos deuses, que é o significado do termo teogonia, no verso 56, que significa a gênese, o nascimento de deuses, no caso, o início de algo, o nascimento, esse nascimento que causa dor, que é por essa razão que o eu lírico usa esse termo. E aí, de acordo com a Ana Helena Parente Cunha, não é, na sua obra de 1975, na página 109, uma das características que vai caracterizar o gênero épico é a grande eloquência, ou seja, ela destaca que na epopeia deve conter uma alta cota de episódios espetaculares, coisas esplêndidas, grandiosas, não é? Mas é claro que o poema ele não é predominantemente épico, mas tem esses traços, essas características de épico, assim como de dramático também, e também a Ana Helena Parente ainda afirma que o gênero épico, ele trata de entidades fictícias, não é, do universo literário. E aí nós podemos perceber que nesses versos essas características fictícias não é da literatura, que são essas bruxas e esses seres da mitologia, esses deuses da mitologia grega sendo citados nessas partes, nesses versos. Ieda? Agora a gente vai partir para a análise dos versos.
O poema ele está dividido em 6 partes, com 9 estrofes e apresenta ao todo 69 versos. É um poema de versos livres e que, segundo a norma Godestem, os versos livres eles são aqueles que, abre aspas, não obedecem a nenhuma regra pré-estabelecida quanto ao metro e à posição das sílabas fortes, nem a presença ou regularidade de rimas, que é o que a gente pode observar no poema. Não há uma regularidade de rimas. Algumas estrofes contêm rimas e outras não. E aí, já falando sobre as rimas, tem a presença de rimas consoantes, externas e pobres na segunda estrofe, no primeiro e terceiro verso, em que a gente pode ver que pranto rima com canto. E a rima consoante é exatamente... a rima acontece tanto com as vogais como com as consoantes. Na terceira estrofe, no verso 10 e 12, a gente também tem a presença de rimas fluidos, da palavra fluidos com perdidos. E nos versos 20 e 22, da palavra leito com peito. E as rimas são pobres porque elas pertencem à mesma classe gramatical. Na sexta estrofe, nos versos 40 e 43, temos a rima toante da palavra cidade e alarde. A rima toante acontece a partir da vogal tônica. A vogal tônica é o A, tanto na palavra cidade como na palavra alarde. Na oitava estrofe ocorre a rima toante das palavras realizada e amada, nos versos 54 e 56. Sobre os sons, a gente pode perceber no poema a presença da assonância, que é a repetição, né, das vogais. Temos a repetição da vogal A, E e O. E a aliteração é a repetição das consoantes. No poema, a gente tem, nessa estrofe especialmente que eu destaquei, nós temos a repetição das consoantes R e S. Partindo para a análise sintática do poema, a gente pode perceber a relevância que tem a pontuação no poema. Ela marca o ritmo do poema e a intensidade dos sentimentos do sujeito lírico. E aí a gente se pergunta o que é o sujeito lírico. E aí a gente recorre também a Salete Cara, que ela diz o seguinte, abre aspas: o sujeito lírico é o elemento que une todas as escolhas da linguagem de que é feito um texto, fecha aspas. Ou seja, o sujeito lírico, ele é quem vai construir o texto. Então, as pontuações que são usadas no poema provocam uma maior clareza dos fatos em relação ao leitor. A gente pode perceber, né, nessa estrofe que eu destaquei, que a presença dos travessões, né, eles são usados para explicar, e os parênteses também, ele usa para explicar. Essas perguntas, né, os pontos de exclamação, de interrogação, desculpa, que ele faz durante o poema também são perguntas que, quando o leitor está envolvido no poema, ele também se faz. E é interessante que o uso da vírgula, ele sempre coloca a palavra cidade entre vírgulas, para se referir a ela e para dizer que ele está se referindo a ela, e não que ele está falando sobre ela. Então, a palavra cidade vai aparecer sempre entre vírgulas no poema. Quanto à organização sintática do poema, Minha Cidade, Minha Vida, ele é composto por estrofes e versos longos e curtos. Os versos mais longos estão na primeira e sétima estrofe, que são compostos por 6 versos, na terceira, composto por 13, na quinta, formada por 15 versos, na oitava, composta por 8 versos, e na nona, formada por 12 versos. As estrofes mais curtas são a segunda estrofe, que é formada por um terceto, a quarta, por um dístico, e a sétima, formada por um quarteto. Além disso, o poema ele também apresenta repetições e paralelismo. A gente pode perceber
as repetições nos versos 25, 26 e 29, quando aparece várias vezes nesses versos a repetição da palavra aborreço, né? Nos versos 25, 26 e 29, a palavra aborreço se repete. E então, na sétima estrofe, nos versos 45, 46 e 49, ocorre o paralelismo das palavras não, né, que são advérbios de negação, não e nem. A Ana Parente Cunha fala que as repetições estão em correlação com a musicalidade entre os traços estilísticos do poema. Então, essas repetições que ocorrem no poema, ela faz parte da musicalidade do poema. Estão estritamente ligados com a musicalidade do poema. Ela ainda ressalta que a repetição, contrária ao uso linguístico corrente, demonstra que a linguagem poética provoca um desvio na norma gramatical, porque as repetições não são algo que deveriam ser usado, né, segundo a norma gramatical. Sobre o enjambement, na terceira estrofe, temos essa construção sintática que, de acordo com Goldenstein, abre aspas, liga um verso ao seguinte para completar o seu sentido, como ocorre nos seguintes trechos do poema. No 10º verso, o 10º verso, como a gente pode ver aqui, completa o sentido do 11º verso. Assim também acontece no 12º e no 13º verso. A luz, no verso, né? No verso 10, luz semeia é completado por de brilhantes no 11º verso. E assim no 12º, acalentando, é completado o sentido pelo 13º em prantos. Na quinta estrofe, nos versos 28 e 29, essa construção sintática dos versos citado anteriormente se repete. No verso 28, terçãs, a palavra terçãs é completada no verso 29 de agosto. Né? 29, não 29 de agosto, mas no verso 29 pela construção de agosto. Na sexta estrofe, nos versos 40 e 41, também ocorre a mesma construção, o enjambement, cidade do poeta, né? O do poeta vem no verso seguinte. Na nona estrofe, também a gente percebe essa mesma construção. Todos esses aspectos que se encontram no poema, as rimas, a assonância que foram citadas anteriormente, segundo apresenta Cunha, abre aspas, um dos fenômenos estilísticos mais típicos da composição lírica é a musicalidade da linguagem, obtida através de uma elaboração especial do ritmo e dos meios sonoros da língua, a rima, a assonância ou a literação. Então, esses traços que estão aqui, esses elementos, eles fazem parte da musicalidade do poema. Vamos passar para a Nayara para ela falar sobre análise lexical. Olá, agora, né, fazendo uma análise lexical. O poema ele conta com um vocabulário rico, o que é característico da estilística do autor. Ademir Braz ele tem em seus poemas esse uso de palavras, essa vontade de usar palavras que façam sentido, que dê sentido ao texto. Contudo, possui uma linguagem simples. E essa linguagem simples não é que se trata de uma linguagem coloquial, mas também ela não se trata de uma linguagem que seja tão difícil. Então, Goldenstein coloca que quando está nesse meio termo, né, trata de uma linguagem simples. Ademir Braz ele usa muitas palavras que precisam, né, que a gente recorra às vezes ao dicionário.
e ele usa muito o substantivo e substantivos concretos. E Goldenstein diz para a gente na página 60 que esses substantivos concretos eles indicam particularização. E, além disso, os adjetivos usados pelo autor dão um toque de singularidade no poema. Aqui eu coloquei 2 estrofes em que ele usa a predominância, né, dos substantivos, que todos se unem, todos se encaixam entre si, e do outro lado tem os adjetivos, em azul, em que sempre caracterizam, né, os substantivos sempre e enriquece o poema. Então, quando ele usa adjetivos como lânguido, como brônzeos, como esparsa, a gente percebe que o vocabulário de Aldemir Braz é bem singular. E agora, de ponto de vista semântico, vamos destacar as figuras de linguagem. Aqui tem as figuras da similaridade, no primeiro momento nós temos a metáfora, e nesses versos aqui, lembrando que o poema a gente já leu anteriormente, e a gente percebe que que há uma metáfora, né? Uma metáfora nuclear, uma metáfora que fica aí nessa atmosfera de angústia, de anseios, de dúvidas, e que ele trata, né, junto com a cidade. Então, quando ele afirma que é todo estilhaço pelos tetos, que isso que ele sente, né, que tudo aquilo que está acontecendo na cidade, que tudo aquilo que está acontecendo dentro dele é como o soluço córrego sem leito. E ele vive imerso, né, dentro deste mundo. Então, tudo isso nos remete a uma metáfora que, sabendo que esse diálogo que ele tem com esse alguém, que ao mesmo tempo não é alguém, se trata da cidade, porque ele a ama, porque ele sente confiança nela. E aí eu vou citar aqui um trechinho em que João de Jesus Paz Loureiro ele fala que nas obras, né, na obra de Aldemir, né, ela há o predomínio maior do símbolo do que da metáfora. Do meu ponto de vista, o Aldemir ele coloca a metáfora, mas ele também deixa as coisas muito bem claras, e ele usa dos símbolos para que a gente venha entender o que ele quer dizer com a sua poesia. Ainda nas figuras de similaridade tem a comparação, que ele usa o assim como, e aí ele coloca, né, esse como para falar também do seu amor. Então ele usa a comparação, tem a figura de pensamento, a personificação dessa cidade, que ele fala que a cidade tem uma voz, que a cidade acalenta, que a cidade chora, que a cidade está em prantos. Então, essa personificação, né? Figuras de oposição, tem a antítese. Eu vivo imerso para sempre nas coisas destes e dos outros mundos. Há dias, porém. Então, quando ele coloca esse porém se opondo, né, para falar que ele se aborrece, mesmo vivendo imerso neste mundo, ele quer que nessa outra estrofe que ele fala, queria falar de amor e cidade, mas o amor não é. Então, quando ele fala nesse mais, ele se opõe outra vez. E aí, eu não coloquei, mas só para aproveitar nessa estrofe, que aqui a gente também tem a anáfora, que é quando ele fala que o amor não é. Então, o não é, o nem, existe aí, né, a anáfora. E tem as figuras sonoras, que é a literação e a assonância, que a Ieda já falou anteriormente, que estão ligadas a essa musicalidade, né? Que como ela falou, ela citou, né, até que
que a musicalidade faz parte deste poema lírico. Então, nos versos que ele coloca agravos e adagas, fardos e farpas, somos o que somos e somos apenas memórias do que fomos. A repetição desse S, a repetição desse F e do G, que é uma literação, né? E a repetição do A, que é as vogais, que torna, que nos remete à assonância. Então, Ademir Braz, ele faz uso, nós conseguimos identificar algumas dessas figuras de linguagem presentes no poema Minha Cidade, Minha Vida. E partindo aqui para o final da nossa apresentação, nós queremos agradecer quem nos assistiu até aqui. E em suma, nós podemos destacar que as dificuldades encontradas para a elaboração da atividade têm relação direta com a análise, pois a linguagem utilizada pelo autor exige uma leitura mais atenta para a interpretação da análise do poema. Como eu falei, as palavras que ele usa, mais mesmo na parte da interpretação, para a gente entender. E, por fim, nós conseguimos compreender que interpretar e analisar um poema é, além de conhecer teóricos que possamos nos apoiar, é também conhecer os aspectos externos, como, por exemplo, o contexto que o texto foi escrito. Outro fator importante nesse processo de análise é a interpretação, é destrinchar o poema por partes, a partir de uma leitura do todo, o que nos permite conhecer cada estrofe, cada verso em suas particularidades. Então, é bom que nós façamos, né, a interpretação por partes, como fizemos. Conheçamos que o Ademir, ele tem esse amor pela cidade, por isso o poema dele tem tanto sentimentalismo em relação a ela. Então, todo esse contexto, tudo isso nos ajuda. E além das dificuldades de conexão, da distância, né, do tempo das meninas, meu e das meninas, das profissões que a gente tem. Então, foi um trabalho bem difícil, mas que no final o que vale mesmo é o conhecimento adquiridos. E eu espero que nós demos o nosso melhor, espero que vocês compreendam. E aqui são nossas referências, as referências que nós nos apoiamos, dos teóricos, que o professor, né, nos orientou nesse trabalho, do livro Rebanho de Pedras, que inclusive é ótimo, e dos links dos sites em que a gente pesquisou. E é isso, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.